Então, professora, a turma é sua. Som, foi? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Você pode ficar de pé nesse momento, se você puder. Se você não puder ficar, por enquanto, você pode ficar sentado, só concordar com a oração. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de conhecer mais um pouco a palavra dEle, de termos o nosso coração cheio de mais um nível de conhecimento, mais um degrau que a gente está subindo. Eu sei que a nossa vida, né, ela é como, a vida que a gente vive aqui é como realmente é no Espírito. Nós temos um espírito recriado quando nós nascemos de novo, mas esse espírito, ele cresce, né? Não cresce de tamanho natural, ele cresce de amadurecimento. Isso é bíblico, a gente percebe desde Gênesis, desde antes do pecado na criação de Adão e Eva, o desejo de Deus que Adão desenvolvesse o seu homem, né? O seu verdadeiro eu, que é o seu espírito. E nessa evolução de espírito, nesse crescimento, nesse, vamos dizer assim, amadurecimento é a melhor palavra, a nossa alma e o nosso ser seriam da mesma forma crescidos. E o pecado entrou, Adão entregou toda a dádiva que Deus tinha dado a ele nas mãos do inimigo, do arqui-inimigo de Deus, mas Deus em Cristo restaurou essa posição espiritual. E hoje, mesmo estando num mundo caído, nós temos as instruções da palavra de Deus de vivermos em princípios que não são princípios da terra, são princípios do reino de Deus. E vivendo e praticando, obedecendo a sua palavra, dentro desses princípios, nós vamos ver a nossa vida refletindo aquela essência, até que o nosso corpo seja finalmente glorificado, amém? Então você pode estar aqui hoje e você pode ter tido um dia muito difícil, você pode ter feito um sacrifício para estar aqui, e Deus vai honrar essa oferta da sua vida e do seu tempo. Ah, porque eu estou fazendo para Deus me dar algo em troca? Jamais você vai precisar de algo de Deus que Ele não vai te dar. Só que Ele vai fazer e vai dar da forma dEle, né? Não da nossa. Amém? Então, se você teve um dia assim, você não pôde levantar as suas mãos, agradecer a Deus por esse dia, comece essa segunda-feira, comece essa semana dessa forma, levante as suas mãos ao Senhor, mesmo que você seja de uma outra denominação, de uma outra religião. O Rema é uma escola interdenominacional. Vamos levantar as nossas mãos a Ele, porque quando nós fazemos isso, nós estamos apontando realmente qual o lugar da nossa vida. Amém, irmãos? As nossas mãos santas para o alto, elas representam a nossa pátria celestial, o lugar de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Amém, irmãos? Deus é bom. Eu vou orar e você concorde comigo. Consagre a sua vida ao Senhor. Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós sabemos que não estamos envolvidos aqui com algo natural, mas nós estamos apenas fazendo, Senhor, a obediência, realizando a obediência à sua vontade, à sua palavra, a inspiração do Espírito Santo, e isso está refletindo nas nossas ações, nesse lugar sendo regado, Senhor, com a tua verdade, porque nós estamos servindo ao Senhor, servindo aos homens. Nós sabemos, Pai, do nosso chamado como filhos, como reconciliadores, como proclamadores de uma nova aliança. Obrigada, Pai, por nos enviar nessa dispensação, com esse nível de entendimento, com a presença do teu Santo Espírito habitando dentro de nós. Que honra, Senhor, que honra, que privilégio te servir, que honra, Senhor, poder compreender a sua palavra e perceber, Senhor, pelo Espírito, a sua vontade para nós. Nós rendemos graças ao teu santo nome, queremos depositar diante do seu trono, nos seus pés, Senhor,
todo elogio, toda honra, toda glória, tudo aquilo que tem dado certo na nossa vida. Nada poderíamos fazer, Senhor, de bom, se não fosse o Senhor nos capacitando, Senhor. Se alguma glória nós temos tido, nós entregamos a Ti. Qualquer louvor que nós tenhamos ganho, Senhor, nós entregamos a Ti, depositamos aos Seus pés, porque o Senhor tem nos separado e nos dado a Sua vida, Senhor, o pão da vida revelado a nós. Nós louvamos, exaltamos, Senhor, o Teu santo nome e a Tua palavra, com os nossos lábios e com a nossa vida. Em nome de Jesus te agradecemos pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Ele é a capacitação de compreendermos a Sua santa palavra, e nós dependemos totalmente dEle. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossa vida. Tu és querido e desejado. Nos ensine e nos guia na palavra de Deus. Em nome de Jesus te agradecemos. Você pode dizer amém? Amém. Você pode sentar. Eu declaro sobre a sua vida força, vitalidade. Amém. Eu declaro a nossa mente cativa à obediência da palavra de Deus. Se você perceber que seus pensamentos estão querendo ir para alguma outra coisa que não seja essa sala de aula agora, nesse momento, eu já declaro sobre a sua vida o controle sobre isso. Então só precisa você falar, para de pensar nisso, preste atenção na palavra, amém? Então, como a nossa diretora, a Virgínia, disse, é impossível nesses dois tempos nós explanarmos todo o conteúdo dessa matéria, de nenhuma matéria na verdade. E realidade da nova criação, que é o nome dessa matéria de aula demonstrativa de agora, né, de hoje, ela é uma matéria de início. Então ela toca em todas as outras matérias do Rema. Então, em quase todas, né, na verdade, eu quando estou ensinando, eu percebo que a gente vai indo mesmo por todas. E eu sei que muitos professores percebem isso também, ensinando essa matéria. Então a gente vai tocar, mas a gente não vai ensinar densamente as outras matérias. A gente vai tocar em alguns assuntos. Então não tem como, em uma aula demonstrativa, a gente fazer isso. Então o que a gente faz? A gente acredita que Deus está nos inspirando a escolher pontos estratégicos, espirituais, guiados pelo Espírito Santo, que também é o nome de uma matéria aqui do Rema, amém, gente? Que amanhã é a nossa aula demonstrativa de como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E você e eu vamos estar recebendo porções dessas instruções. E aí, estrategicamente, eu creio que Deus é poderoso para fazer aquilo que é certo. Amém, irmãos? Porque o nosso Deus sabe como conectar as coisas. Eu vou falar a todos, mas Deus vai tratar pessoalmente com você. Amém? Então a gente vai começar pela definição do que significa, né? Pela definição, lógico, do que significa redundante, pela definição de realidades da nova criação. Olha como esse nome já é sugestivo. Fala realidades da nova criação. Diga comigo. Isso. Aí eu vou dizer para você o que cada palavra dessa, realidade, novo e criação, significa. Isso aqui é um resumo de um conteúdo de estudo tanto da língua portuguesa como de alguns dicionários bíblicos. Amém, gente? E aí a gente reduz um pouquinho só para a gente ficar bem familiarizado com a matéria. Realidade. Realidade é qualidade do que é real. Aquilo que existe, no caso do dicionário bíblico, né, a palavra, aquilo que existe eternamente, que é real e existe de fato e é verdadeiro. Amém? Então, só por uma definição, aspas, de uma tradução, de uma interpretação, a gente já vê a grandiosidade disso. Amém, gente? Novo é o que acaba de ser adquirido ou feito. Amém? Então, qualidade do que é real e que acaba de ser feito, que acaba de ser adquirido. E criação significa o que existe de fato, verdadeiro, de nova criação. Em um dicionário
bíblico, vamos dizer assim, né? Se você encontra essa palavra, ela quer dizer que é algo adquirido por meio de um intercessor, por meio de alguém que fez algo. E esse alguém é Jesus. Amém? Abre lá comigo em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5, por favor. Vamos lá. 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5. Vamos ler aqui. A partir do versículo 14. Você está em uma escola. Amém? Então você vai abrir muito a sua Bíblia, você vai ler bastante. O professor, ele vai ler conteúdos de capítulos, às vezes, quase inteiros, em alguns inteiros, para poder você pegar a essência do que está escrito ali, amém? Então hoje eu não vou fazer isso, mas a gente vai experimentar um pouquinho disso. Aqui no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Está comigo? 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Vamos lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Dá uma pausa aqui, a gente já volta no versículo 16. Olha só, aqui o escritor, né, que é o apóstolo Paulo, ele está fazendo questão de dizer que foi a morte e a ressurreição de Cristo que nos colocou em uma posição também de morto e ressurreto. Agora a gente sabe que nós não estamos ressurretos dos mortos fisicamente. Então é algo que aconteceu no espírito. Algo que a gente vai entrar amanhã de forma mais contundente é que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém, irmãos? Então, nós somos essencialmente a imagem e semelhança de Deus no espírito. Mas nós não podemos separar espírito de alma e corpo e colocar em níveis de maior importância, porque nós vemos que para Deus, na ressurreição, no sacrifício, na morte, no sacrifício, na morte e ressurreição de Cristo, Deus redimiu nosso espírito, alma e corpo. Porque nosso espírito nasce de novo, nossa alma é transformada pela palavra, e o nosso corpo será glorificado. Amém, gente? Então Deus não salvou apenas uma coisa. Deus, através do sangue de Jesus, proporcionou salvação completa. Então você percebe que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre uma posição, né, sobre ele ter morrido, logo todos morremos, porque ele é o exemplo do que acontece na nossa vida espiritual, refletindo para a nossa vida física. Então, se ele morreu, logo ele ressuscitou. Por quê? Porque alguns, né, daquela época não acreditavam na ressurreição. Por exemplo, os gregos, quando Paulo vai pregar sobre ressurreição, eles ficam revoltados. Porque quando se falava de ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição. E aí eles acreditavam, aspas, em Cristo, morrer, tudo bem, em ele ser o Cristo, tudo bem, aspas, mas quando dizia ressurreição, eles ficavam indignados. E aí Paulo explica que se não houve ressurreição dentre os mortos, logo, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, logo a nossa fé é vã. Ela realmente não existe. Porque o sacrifício de Jesus não é dado apenas na sua morte, mas na sua ressurreição. Porque morrer espiritualmente, o homem passou a morrer desde o Éden, quando pecou. Amém, gente? E Jesus, 100% Deus, 100% encarnado em figura humana, ele passou pelo processo que a humanidade passou, para que nele nós fôssemos concebidos por Deus como irmãos. Amém, gente? E nos tornasse amigos de Deus novamente. Porque quando pecamos, nós nos tornamos inimigos. Você percebe que na palavra de Deus, a gente não vai abrir aqui agora, mas você percebe que Jesus, no Novo Testamento, ele é chamado de unigênito do Pai? Unigênito? O que significa unigênito? Alguém pode me responder? O único.
Depois da sua morte e ressurreição, nas cartas dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, né, e João, eles não falam mais unigênito, eles falam primogênito. E aí ele diz que, a palavra diz que Jesus, está comigo aqui? Presta atenção aqui, que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Então, quem são os irmãos? Somos nós, amém, gente? Quem? Aqueles que nascem de novo. E a gente vai focar nisso um pouco mais hoje nesse primeiro tempo. Volta aqui para o versículo 16. Diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, olha só, a comprovação de que o Logos de Deus, que era o Verbo de Deus, que estava com Deus na criação, encarnou em figura humana. Amém, gente? E ele diz, segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, diga comigo, e assim... Oh, aleluia. Isso é tremendo na nossa língua, né? A língua portuguesa. Porque está dizendo, e vírgula, assim, vírgula. Ou seja, tudo que ele disse antes causa isso aqui. Amém, gente? Então ele diz a sua morte, a sua ressurreição. E assim, se alguém está em Cristo, tem alguém aqui, em Cristo aqui? O que é estar em Cristo, professor? O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é você crer que Ele é o Cristo. É você crer que Jesus é o Cristo e se render a esse senhorio. Deixar que Cristo governe a sua vida. E eu não sei se você tem ou já teve essa dúvida, mas eu antigamente, eu venho de uma família católica, praticante, né? Uma parte, e eu fiz primeira comunhão. Minha mãe frequentava missa e discipulado da igreja católica semanalmente. Os irmãos iam na minha casa, a gente tinha aquela regra do crucifixo, tinha tudo. E eu achava, quando eu vim para o evangelho, né? Quando eu nasci de novo, quando eu me tornei evangélica, eu, cristã evangélica, eu não entendia muito bem isso. E eu achava que nascer de novo, como assim? Não é uma coisa parecida com Nicodemos? Quem já ouviu a história de Nicodemos aqui? A gente vai ler lá em João, no capítulo 3, no segundo tempo. E eu achava isso um pouco estranho. E quando eu comecei a prestar atenção, está em Cristo, tudo bem, é crer em Cristo. Mas como assim? Estar em Cristo, crer em Cristo, faz com que Ele seja Senhor da minha vida, se eu tenho vontade. Eu não sei se alguém aqui já pensou isso, mas eu pensava, como é fazer de Jesus meu Senhor? Se Jesus Cristo, ou você pode dizer, quando você vê a Bíblia mencionar Jesus o Nazareno, é apontando a humanidade de Jesus, amém? Quando diz Jesus o Cristo, é o ungido de Deus. É o Cristo realmente, o Salvador da nossa vida eterna. Amém, gente? Porque eterno, toda a humanidade é. Agora é eterno para viver com Deus ou não. Ok? Depois dessa morte física, vai viver para sempre. Agora com Deus ou não. E qual é o que nós temos visto pela palavra de Deus? Que para nós vivermos com Deus eternamente é crer em Jesus. Então, como eu faço de Jesus o meu Senhor? Crendo nele. Mas na prática, como isso acontece? Era a minha grande pergunta. Bom, se Jesus, o Cristo, Jesus o Nazareno, ele é a palavra de Deus encarnada, logo o que Jesus diz, o que Jesus ensina, é a palavra de Deus sendo dita para mim, para que eu obedeça. Então, como eu faço, se eu posso usar essa palavra, como eu faço Jesus Senhor da minha vida? Não só dizendo que Ele é Senhor. Lógico que esse é o começo, é o princípio da nossa conversão. Mas você lembra que Ele diz que para Ele, o que valia era aquele que obedecia o que Ele dizia? Amém, gente? Não adianta você chamá-lo de Senhor, e não fazer o que Ele manda fazer. Então Jesus, Ele é, como Hebreus capítulo 1, 2 e 3 fala, Ele é a expressão exata da glória, da vontade, da palavra de Deus. Ele é a expressa imagem. Você está anotando? Pode anotar aí, Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, para você ler depois. O escritor aos Hebreus diz,
Jesus é a expressão exata da vontade de Deus. Ele é a imagem exata de Deus. Então, até Jesus andar nesse mundo, ninguém conhecia Deus dessa forma, irmão. Amém, gente? Da forma que Jesus revelou. Nós vemos profetas grandiosos, nós vemos homens que a palavra de Deus, no Antigo Testamento, chama de homens segundo o coração de Deus. Mas quando você vai olhar a vida deles, eles cometiam pecados, amém, gente? Então eles não eram homens perfeitos. Um homem que é segundo o coração de Deus não é um homem que faz tudo perfeito. Quando eu digo homem, eu estou falando homem e mulher, amém, gente? Não é um homem que faz tudo perfeito. Um homem segundo o coração de Deus é um homem, é um ser humano que obedece a palavra. Que mesmo quando faz errado, se arrepende e volta para a posição de fazer certo. Ou seja, a posição de obediência. E é isso que ele diz assim, aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, está lendo aí comigo? Versículo 17, parte B. As coisas antigas já passaram. O que diz aí? Tudo se... Isso, eis que se fizeram novas. Ou algumas versões, tudo se fez novo. Mas o que é que se fez novo? O que fez novo é o nosso espírito. É a nossa realidade espiritual. E você vai ser muito bem instruído no rema sobre a sua vida espiritual. Amém, gente? E aí... fez em Cristo uma nova criação. Então, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Como? Na morte e ressurreição de Cristo. Por que eu estou optando em começar por aqui? Porque a gente vai lá para Gênesis e a gente vai ver a criação e a queda. Então, eu já quero que você comece sabendo que em Cristo isso foi resolvido. Amém, gente? Nós ainda estamos aqui em um mundo caído. Nós vivemos nesse mundo caído, onde Satanás é o príncipe deste mundo, mas nós não pertencemos mais ao governo deste mundo. Nós pertencemos ao governo celestial de Cristo. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor. Então, espiritualmente, nós estamos em uma fase nova. Tudo se fez novo. O tudo de Deus é porque aconteceu espiritualmente, já é uma realidade. Ainda que a gente não veja com os nossos olhos naturais. Ainda que a gente não toque com o nosso corpo físico. Mas se Deus pensou sobre aquilo, é real. Fé é isso. É acreditar no que Deus diz. Ainda que na criação natural não esteja manifesto. Porque tudo que passou a existir, primeiro Deus disse. Amém, gente? Então, e aí ele continua no versículo 18. Ele diz, ora, então as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que fez o quê? Quem pode ler? Isso, ó, ele diz, tudo provém de Deus, que reconciliou. Você sabe que esse reconciliar significa que um dia nós já éramos assim. Amém, gente? E aí o que Deus fez? A gente se perdeu, Ele nos achou e nos trouxe de volta para Ele. Então, em Cristo, nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério. Você sabe que ministério é trabalho, tá certo? A palavra grega traduzida aqui por ministério é diaconia, que significa serviço, ministério, daqueles que executam os pedidos de outros. Amém, gente? Nesse caso, de Deus. Amém, pessoal? E ele diz, então nós recebemos esse ministério, ou seja, nós recebemos essa convocação, esse serviço de reconciliar o mundo com Deus. Olha que coisa tremenda, é por isso que a gente está aqui, nessa sala de aula. Porque isso está pulsando, de alguma forma dentro de você. A necessidade de compreender a sua real razão de existência, de propósito. Amém, gente? Tem alguém aqui assim? Você pode dizer, eu vim porque alguém insistiu muito.
porque fulano insistiu muito. Deixa eu te falar, você é um ser espiritual. Se você veio para cá para ouvir a palavra de Deus, você pode ter certeza absoluta. Você pode ajoelhar aqui para mim e dizer, não foi por isso. Eu vou te dizer, você está enganado. Você veio porque o Espírito Santo te convenceu. Quem te chamou, o áudio que você ouviu, a imagem que você viu foi só um instrumento de Deus. Deus te capturou. Ele fez aqui. E aí você, eu vou só porque fulano está insistindo, eu considero muito fulano. Ninguém vem parar aqui dentro por acaso não, gente. Assim como em muitos outros lugares que Deus quer que a gente esteja, que a gente acha que a gente está indo por causa de alguma coisa, e na verdade foi Ele que nos levou lá pelo seu infinito amor. Amém? Para nos dar a razão da nossa vida. Aleluia. Então tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, meu Deus, você se regozija com a palavra? Desculpa o meu jeito assim, é porque eu leio sempre, dou essa aula há muitos anos, né? Ensino há muitos anos, mas todas as vezes que eu estou lendo, até para estudar, para preparar a aula, é algo muito vivo, não é, gente? A palavra de Deus é novo, é revelado. A palavra de Deus está te encontrando hoje, nessa segunda-feira, dia 22, isso, 21 foi ontem. Dia 22, está te encontrando de uma forma diferente de ontem, dia 21. Porque o seu espírito vai crescendo quando você está exposto à palavra. Quando você se dá a ouvir a palavra, você se prontifica a obedecer, ainda que você não esteja conseguindo concretizar o nível de obediência que você quer, a sua disposição favorável já te faz evoluir, crescer espiritualmente. Amém, gente? E aí ele diz, olha só, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Meu Deus do céu. Como se Deus exortasse por seu intermédio e por meu intermédio. Você está prestando atenção nisso que está escrito? Não é a palavra do rema nem de homem, está aí na sua Bíblia. Então, é como Deus te fez nascer de novo para que, através de você, Ele exortasse ao mundo que se reconciliasse com Ele. Está vendo a importância de nós conhecermos a palavra? De nós estudarmos a palavra, não em métodos, aqueles métodos que vão nos encher de informação histórica e tudo mais. Isso tudo é maravilhoso e você deve estudar, mas não é isso que vai te salvar, porque nós conhecemos, se eu der aqui o microfone para algumas pessoas ou pedir para levantar a mão, nós conhecemos pessoas que conhecem a Bíblia, mas não têm a revelação de ser uma nova criatura. Não tem revelação de ter Jesus como Senhor da sua vida. Nós temos artistas, pessoas, escritores, jornalistas, famosos, que citam e recitam a Bíblia, eu conheço uma pessoa no meu relacionamento pessoal, familiar, que quando abre a boca para falar da palavra, você fica assim chocado com o nível de conhecimento bíblico, né, de estudar, e histórico que ele tem sobre a Bíblia, os tempos, mas não crê em Jesus sendo Cristo, não recebeu Jesus como Senhor, não crê que a vida foi estabelecida para viver nessa dispensação, uma vida pela fé em Cristo Jesus. Amém, gente? Então não é um método apenas de estudar com o nosso intelecto. Está aqui comigo? Vem aqui, vem para cá. Amém? Não é isso, é a revelação do Espírito na palavra, sobre a palavra. Amém, gente? O caminho que o Espírito Santo faz para revelar a palavra de Deus para você e para mim. Essa é a importância que tem a palavra. Quando ele diz, o ensino da palavra aqui dentro da escola, quando ele diz para que nós, como exortadores, clamássemos ao mundo a respeito da salvação de Deus em Cristo Jesus. Você está vendo a posição que ele te coloca? Você percebe que posição importante? Amém? O apóstolo Paulo fala em Efésios que ele cita, né, ele fala
sobre os dons do ministério, e ele fala sobre a necessidade que nós temos de, como corpo, perceber o nível de intimidade que a igreja tem com Cristo. Nós somos a revelação hoje do caráter de Deus. Então, há uma importância, como eu vou dizer, urgente, de você e eu termos plena convicção da vontade de Deus na nossa vida. Não dá tempo da gente ficar perdido, andando por aí, por todo vento de doutrina, todo enganado com coisas humanas, práticas humanas. E a nossa vida tem uma aparência de piedade, mas na realidade da nossa vida está tudo despedaçado. Casamento, relacionamento com filhos, relacionamento com os pais, com família. Eu não estou dizendo que você não pode ter problemas com a sua família que não foi você diretamente que causou. E você pode ver hoje coisas irreconciliáveis. Mas não é mais tempo de nós estarmos presos nessas coisas. Como filhos, como cristãos, como embaixadores de Cristo, por meio de quem Deus roga. E realidades da nova criação nos desperta para isso. As realidades de quem eu realmente sou. Não aquele padrão que se estabeleceu nas minhas emoções. Por causa de uma cultura, de uma educação de experiências pessoais. Mas Deus, através da sua palavra e do seu Espírito, pegando todas essas experiências, me livrando e me tirando dos níveis de trauma. E usando isso para abençoar e exortar pessoas a Cristo. Amém, gente? Você entendeu o que eu disse? Quem aqui entendeu? Amém, glória a Deus. Abre comigo, por favor, vamos lá. Eu quero falar sobre isso aqui, de nós nos encontrarmos e nos encaixarmos na palavra de Deus. Vamos lá. Abre comigo em Mateus, no capítulo 3, muito conhecido. Eu separei assim palavras, versículos conhecidos, para a gente ler aqui. Mateus 3... Vamos ler aqui. Vamos ler a partir do versículo 1. Deixa eu ver aqui. Não, vamos ler aqui do capítulo 2, lá no finalzinho, 23, para a gente pegar o contexto. Capítulo 2, versículo 23. Olha só. Vai falar aqui... o evangelho Mateus vai falar sobre João Batista. Aí diz assim: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito, falando sobre Jesus, né? O que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Naqueles dias, que dias? Exatamente nos dias que Jesus se mudou para lá. Amém, gente? Porque a gente tem aqui um título, um capítulo, mas realmente isso aqui foi colocado para nos ajudar hoje. O raciocínio aqui é de um todo, amém? E aí ele diz: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia, olha o conteúdo resumido da pregação de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está aqui comigo? Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Isaías 40, versículo 3, fala sobre isso. Amém, gente? O que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Aí ele diz: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos, e aí o escritor Mateus começa a falar sobre a aparência de João. Agora dá uma pausa aí e olha aqui para mim. João, isso veio parar nos evangelhos, está aí na sua mão. Está aí na sua mão. João pregando a respeito do Messias, do reino de Deus. Ele mesmo diz: isto que eu estou fazendo, isto que está acontecendo, está se referindo àquela promessa lá que Isaías fez. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele se coloca nesse lugar. Ou seja, ele encontrou na palavra o seu encaixe. Amém, gente? Ele disse: é isso aqui
fazendo. Aleluia. Isaías disse que teria pessoas assim, né? Que existiria alguém que faria isso. Ele disse, eu estou fazendo. Ele se encontrou ali, ele se encaixou ali, ele começou a fazer. Olha que interessante. Essa palavra aqui que ele diz, olha, isso está acontecendo. Voz do que clama no deserto. 2 pontos, né? Que a tradução botou. Aí ele diz, preparai o caminho do Senhor. Essa palavra que foi traduzida aqui por preparai, né? No caso aqui é grego, que está se referindo a uma palavra do Antigo Testamento. Amém, gente? Ela quer dizer tornar pronto, preparar, fazer as preparações necessárias, deixar tudo pronto. Aí olha isso, escuta isso. É uma metáfora que é originário do costume oriental de enviar antes dos reis em suas viagens pessoas para nivelar as estradas. Eita, aleluia. E torná-las transitáveis. Preparar as mentes das pessoas para dar ao Messias uma recepção apropriada e assegurar suas bênçãos. Ele diz, olha, eu estou fazendo isso, eu estou preparando o caminho. E se você e eu somos chamados pela palavra de embaixadores de Deus, exortando, como se o próprio Deus estivesse exortando a esse mundo a respeito da salvação, o que nós estamos fazendo, irmão? Amém, gente? Qual é o caminho que a gente está preparando? É o caminho da salvação? Não, esse já foi providenciado. Amém? Nós estamos agora falando a respeito dele, em uma nova estrada que Deus nos oferece, para que nós possamos desbravar e preparar o seu governo. Rei, ele já se tornou. Amém, gente? E agora nós somos anunciadores dessa realidade. Qual realidade? A realidade de uma nova criação. Não viver, nascer de novo e falar, não é um fardo. Quantas vezes eu ouço, graças a Deus, o entendimento da palavra está aumentando, né? Porque a iluminação dessa dispensação está aumentando, porque é preciso que isso aconteça, porque Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, e uma igreja gloriosa não é uma igreja cheia de dinheiro na conta, isso aí não se resume a uma glória, ter um carro maravilhoso, uma roupa maravilhosa, coisas... Isso aí, qualquer um que trabalhe e realmente tenha ali o fruto do seu trabalho pode ter. Ricos e milionários têm. Amém, gente? Aleluia. Igreja gloriosa é uma igreja obediente. Igreja, aí é resultado. O resultado vai ser a prosperidade bíblica na vida de cada um de nós. No nível de propósito de cada um. Amém, gente? E aí, nós somos esses que estamos fazendo esse papel. Então, essa é a necessidade que nós temos de nos encaixar naquilo que Deus diz na sua palavra. Não vivermos vivendo uma religião apenas, mas reconhecermos que o que está escrito na Bíblia é vida, é o pão do nosso homem interior, do nosso espírito. Amém, gente? É aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Você está estudando, você está numa faculdade, você está numa escola, né? Não sei, você está no seu trabalho, você, nós estamos lá, né, fazendo as nossas atividades, que algumas pessoas chamam de secular, mas a vida do Filho de Deus não existe essa. Tudo é a vida do crente. Se eu trabalho em outro lugar que não seja a igreja, não é a minha vida secular. Eu não tenho vida secular. Eu tenho vida para Deus. Estando dentro da igreja ou estando em uma empresa, lá eu sou a luz de Cristo. Eu sou exortadora. O que é isso? É você se encontrar na palavra. E aí você está lá trabalhando, você não tem que ser aquela pessoa religiosa, cobrando, porque pecador peca. Assim como o passarinho voa, peixe nada, é a natureza dele. Então, nós não temos que nos escandalizar como filhos de Deus com o pecado do pecador. Nós temos que nos escandalizar com nós mesmos, sendo nascidos de novo, ainda praticando as obras de pecado. Aí lá onde você está, onde eu estou, que alguns chamam de vida secular, a nossa prática de vida é diferente. E aí às vezes a gente nem precisa ficar abrindo a
boca, mas a pessoa está vendo o nosso comportamento, a nossa conduta. Você está rindo, está brincando com todo mundo, sendo simpático, gentil, porque isso é fruto do Espírito, gentileza. Amém, gente? Não está traduzida a palavra exata, mas a interpretação de duas características do fruto do Espírito, que é o amor, né, como uma tangerina, é um fruto, amor. E aí esse fruto tem bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Amém, gente? Paz. Então, assim, fé. Você está ali e você está sendo essa pessoa. Então, você é uma carta escrita. Quem está olhando, está vendo a sua vida. E aí, quando você tiver a oportunidade, você fala. Mas você percebe que, às vezes, é da outra forma. As pessoas querem falar muito sobre o seu ministério, sobre a sua religião, e está lá na garganta dos outros. Não estou falando que nós não devemos pregar. A Bíblia nos diz para pregarmos em tempo e fora de tempo. Com favor ou sem favor, parecendo ser favorável ou não, a gente tem que pregar. Amém, gente? Então, não estou falando que nós não devemos fazer isso, até porque a salvação vem por meio da pregação do Evangelho. Mas a nossa vida é uma carta escrita. Então, nós precisamos conhecer o que essa palavra fala a nosso respeito. E nos encaixar exatamente naquilo que Deus fala. Para vivermos lá onde estamos, o Evangelho, não só dentro da igreja, em 2 ou 3 dias da semana. Amém ou ai de mim, gente? Os professores do Rema gostam de falar isso, né? É uma mania que a gente pegou. Amém ou ai de mim? Amém ou ai de mim? Você não vai dizer ai de mim, né? Não vai se entregar. Tudo bem. Vamos lá. Você abriu aí no Evangelho de João. Agora, olha só. Vai lá para Lucas, por favor. Lucas, no capítulo 4. Vamos ler a Bíblia. A gente está na escola. Lucas, capítulo 4. Olha só. No versículo 16, diz assim, Lucas 4, versículo 16, diz assim, posso ler? Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, está falando sobre Jesus, tá bom? Tem o título aí escrito assim, Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Amém, gente? Quando você for ler, irmãos, tanto os evangelhos quanto as cartas, esses títulos e capítulos é para te ajudar a encontrar. Mas não deixa seu raciocínio acabar quando um capítulo acaba. Porque, às vezes, a conclusão daquela passagem está lá no 3º capítulo após aquele capítulo que você está lendo. E você perde a essência porque você travou ali. Então, como o título foi... Às vezes, o título está errado. Você sabia disso? Não sabia ou sabia? Que o título, às vezes, não está condizendo ao contexto. Amém, gente? Isso está dizendo que a Bíblia está errada. Não. As pessoas botam para ajudar. E aí o título, ele interrompe um raciocínio completo. Deixa eu dar um exemplo prático para você, porque você está aqui para não para sair. Você vai sair com dúvidas, com certeza, né? Não vou dizer que essa é a intenção real, mas com certeza a gente não pode explicar tudo, não dá tempo. Você vai sair com dúvida e você vai pensar que você tem que realmente estudar mais profundo isso. Mas um exemplo prático para você. Quando você vai lá para a primeira carta aos Coríntios, você vê lá no capítulo 11, 12, 13 e 14. Aí no 11, o apóstolo Paulo está falando sobre unidade. Aí ele fala que muitos, por não compreenderem o que é discernir o corpo de Cristo, estão morrendo antes do tempo. Ele não fala sobre isso? Aí, nesse contexto, ele fala sobre a ceia do Senhor, não é? O pessoal não usa 1 Coríntios 11 para falar sobre a ceia. Amém, gente? Está até lá o título. Aí, ele entra no 12, falando sobre os dons. Aí, quando ele começa a falar sobre os dons, ele diz assim... Não, ele fala sobre os dons, aí ele vai para o 13. Aí quem lembra aqui o que é 1 Coríntios 13? Isso, tá vendo como a gente rápido vai nessa referência? Mas se você tira todos os títulos e você lê sem os títulos, você vai ver que, na verdade, o apóstolo Paulo, desde o 1º capítulo, ele já abre a carta aos Coríntios falando sobre dons. Amém, gente? Ele diz, olha, eu me alegro porque há muitos dons na igreja. Contudo, aí ele começa a dizer as coisas erradas que as pessoas estavam fazendo, como filhos de Deus, como irmãos. Aí no 11, estou pulando um monte aqui, tá? No 11 ele fala sobre unidade, sobre a ceia do Senhor, sobre discernir o Cristo. Fala sobre
andar nos dons e não está andando nos dons pelo propósito certo. E aí no 13 ele diz: passo agora a vos ensinar, diga comigo, passo agora a vos ensinar um caminho sobremodo excelente. Pode ter uma versão diferente, mas é basicamente isso. Então o que ele diz? Eu passo a ensinar a vocês um caminho sobremodo excelente. Ou seja, um caminho para o quê? Para tudo que ele estava falando antes. No 11 e no 12. E aí ele diz, o caminho para você andar nesses dons é o amor. Não adianta você, por exemplo, falar a língua dos homens e dos anjos. Não é isso que ele diz? Se não houver amor envolvido nisso, que é o que quer dizer se não tiver amor, naquela versão Thompson, quem já ouviu falar na Bíblia Thompson? Eles colocaram já no passado, né? Pretérito imperfeito que chama, né? Que eles dizem assim, se não tivesse amor, de nada serviria. Ou seja, ele não pulou para falar do amor. Ele está falando que o amor é o caminho pelo qual deve ser a motivação da nossa vida. Em fluir nos dons do Espírito, em praticar e servir na igreja. Eu passo agora a ensinar um caminho sobremodo excelente. Vocês precisam de ajuda? Aqui? Pode levantar, você pode ir lá, tá? É só falar comigo, tá bom, gente? Se precisar, a gente tem uma regra de não interromper a aula, mas não é ferro e fogo, a gente tem exceção. Regra só existe por causa das exceções, para não virar bagunça. Amém, gente? E aí ele diz, passa a vos ensinar. Você está comigo aqui? Está compreendendo? Um caminho sobremodo excelente. Você vai aprender mais sobre isso na matéria de manifestações do Espírito. E aí ele fala no 13, ainda que eu tenha fé, olha, ainda que eu tenha. Me responde uma coisa. Passo a te ensinar um caminho é o quê? O que é um caminho? Não é? É o sinal do intervalo? Então deixa eu encerrar isso aqui. E aí ele diz, um caminho sobremodo excelente. Aí ele fala, se não tiver amor, eu posso ter fé tamanha a ponto de transportar um monte. Ou seja, eu posso ter fé a ponto de transportar monte. Mas se o transportar aquele monte não for motivado pelo amor, vai ser nada diante de Jesus. Não vai valer de nada. Amém, gente? Pegou aqui a essência do que eu estou falando para você tirar o título, senão você perde o raciocínio, amém? Vai lá para o seu intervalo, já já a gente volta e continua daqui. Bebe água, vai no banheiro.
Viver te inspira, mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, Viver te inspira, mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Viver te inspira, mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver.
Viver te inspira. Mas o que te inspira a viver? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. E no Rema você aprenderá como aplicá-la no seu dia a dia. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Rema, inspiração para viver. Viver te inspira.
Aleluia! Graça e paz, queridos. Rapaz, vocês estão parecendo alunos de um centro de treinamento bíblico. Todo mundo já sentadinho, começando a aula, todo mundo já no seu lugar. Que coisa mais linda, coisa maravilhosa. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Eu queria deixar um recado no seu coração. Quem está amando a aula de hoje? Não, eu vou dar a oportunidade de novo para você fazer aquele negócio com fervor do Espírito. Quem está amando a aula de hoje? Eita glória, amém. Se você quiser experimentar também da continuidade de todos os outros dias, amanhã a Daniela vai estar conosco novamente. A matéria Autoridade do Crente, como ser guiado pelo Espírito. Você precisa estar também experimentando disso. Só que para isso eu quero convidar você a fazer a sua reserva. Tá? Faz contato, deixa seu nome ali fora também. Você já pode deixar seu nome lá fora, dizendo, olha, amanhã eu quero estar presente. Então deixa seu nome e vai ser uma alegria recebê-los novamente. Amém? E também na saída você pode já fazer a sua matrícula. Ter 10% de desconto, colocar no cartão e ir crendo para o sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Eu acredito num tempo de realmente abundância, de sobrenatural de Deus, de acontecendo coisas extraordinárias para que você possa viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Amém? Boa noite a todos, tenham um restante de aula maravilhoso. Então vamos continuar de onde nós paramos. Eu estava explicando sobre a questão do contexto que nós temos que ter cuidado quando o título separa um raciocínio. Amém? E eu dei o exemplo para vocês de 1ª Carta aos Coríntios, 11, 12, 13 e 14. E aí para a gente encerrar, ele fala do amor. Quando chega no 14, é que ele encerra o raciocínio dos dons. Se você for para casa e tiver isso como um trabalho de casa, por exemplo, você vai perceber o que eu estou falando, amém? Você começa a ler, tira o capítulo e você vai ver que o raciocínio completo é dos 3 capítulos. Dos 4, né? 11, 12, 13 e 14. Você vai ver que ele pega ali um raciocínio e os títulos acabam tirando o foco que nós tínhamos que ter. E a gente faz um monte de separação. Então, uma das coisas que a gente vai perceber, estudando aqui no Rema, é alguns focos que nós demos errado. Não foi de forma... como eu vou dizer, proposital, mas nós acabamos criando doutrinas que não são reais na palavra, por, às vezes, simplesmente por pegarmos, trava-língua agora, por pegarmos textos isolados, amém, gente? Então, João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, como meu pai falava para mim, né? Se você quiser ser liberto, né, vai te libertar, mas tem gente que ouve e não quer, né? Mas nós queremos, amém, gente? E vamos então continuar. Quando nós vamos ler textos, nós temos que pegar o contexto todo da palavra, porque senão nós nos enquadramos em lugares errados e passamos a praticar coisas que na verdade não pertencem à nova aliança, amém, pessoal? Na matéria chamada escatologia, por exemplo, você vai aprender sobre as dispensações, né? Na verdade, em aliança de sangue, você aprende sobre as dispensações. E escatologia também fala sobre as dispensações, falando sobre a aliança. E você vai aprender que a palavra de Deus fala com 3 povos distintos, vamos dizer assim. Ele fala com os judeus, que são aquelas pessoas que acreditavam no Messias, que receberam a lei, amém, gente? E aguardaram o Messias. Estou aqui parafraseando, sendo bem clara para todo mundo entender, tá bom? A Bíblia fala com os gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu, eu e você, por exemplo, amém, gente? E a Bíblia fala com a igreja. No caso, nós somos gentios que nos tornamos igreja. Então, nós não somos mais gentios, nós somos igreja. Mas nós não somos os judeus. Amém, gente? E as profecias do Antigo Testamento fala sobre a visão completa. Os profetas recebiam a palavra, não é palavra de sabedoria, que é a gente crer pela palavra de Deus, que isso aponta para a revelação de coisas futuras,
que está no coração de Deus, que é revelada em fragmento para nós, através do Espírito Santo, através de um dom. Amém, gente? E o profeta recebia a profecia, né? Por que eu entrei nisso? Porque João Batista se achou numa profecia de Isaías. E agora a gente vai ler aqui em Lucas, Jesus falando que ele era o cumprimento de uma profecia de Isaías também. Amém, gente? Então o profeta, quando fala sobre uma profecia, ele está dando a revelação completa. Mas a conclusão dessa revelação, ela é manifestada em etapas. E é nisso que a gente se perde muitas vezes. Doutrinas foram criadas por homens por não interpretar bem aquilo que está escrito. E é espiritual a interpretação e por revelação, com certeza, mas também por uma boa leitura. Amém, gente? Então, basicamente é isso. No Rema você vai ser instruído muito sobre todas essas coisas, ok? É só para a gente entrar nesse contexto aqui. Vamos continuar. E aí no verso 17 de Lucas, no capítulo 4, diz... Não, vamos ler aqui no 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então diga, era um costume. Amém, glória a Deus. Então lhe deram o livro do profeta, alguém deu a ele, porque era a leitura do dia. Amém, gente? Qualquer pessoa, aspas, que fosse ler ali, aquela leitura de Isaías era a leitura para aquele dia. Amém, gente? E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Está comigo? Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quem sabe como esse texto continua? Lá em Isaías, ele diz, e o dia da vingança do nosso Deus, não é? Mas Jesus só leu até aqui, tá certo? Amém, gente? Então a profecia de Isaías foi completa. Jesus agora vai dizer, olha, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então ele disse que ele veio para libertar, para pregar o ano aceitável do Senhor, botar em liberdade os oprimidos, tá certo? E ali ele parou e ele disse, hoje, através dele, essa parte da profecia se cumpriu. Amém, gente? Então nós estamos vivendo nessa dispensação. Qual a dispensação que Jesus inaugurou? A dispensação da igreja. E nessa dispensação, nós precisamos ter consciência forte de qual é o nosso trabalho. Pregar esse tempo que Deus proporciona da graça para a salvação. Amém, gente? Isso tudo que eu estou falando são as realidades da nossa herança. Vamos dizer assim, do nosso contrato, quando a gente disse sim a Jesus. Amém, pessoal? A gente disse sim a Jesus, a gente nasceu de novo. Deixa eu te falar uma coisa, não estou menosprezando aqui a gente não ir para o inferno. Não estou quando eu falo isso. Mas receber Jesus não é só você receber a sua salvação, você ir para Deus na eternidade, porque a gente diz que a gente vai morar no céu, né? Mas não é isso que Apocalipse diz. Apocalipse diz que João viu depois de toda a tribulação, grande tribulação, o que ele viu? Depois da terra destruída, uma parte da terra, o que João vê? O que Jesus mostra? Quem pode me dizer? Ele viu descer do céu o quê? Tem música, gente, que a gente canta sobre a nova Jerusalém. É o quê? João viu descer do céu novos céus e nova terra. Para que uma nova terra? Para que uma nova terra? Para quem foi criado um ser terreno viver. Amém, gente? Amém, pessoal? É verdade. Você está com medo de dizer amém, mas é verdade.
Eu sei que a gente vai morar no céu. Não, a gente vai passar lá as bodas. É a festa do casamento. A noiva encontrando o seu noivo. Para nós é uma festa que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. No mundo, Satanás vai estar aterrorizando. E aqueles que receberam Jesus vai estar com ele nas bodas. Amém, gente? Depois ele volta para o seu governo milenar. Amém, pessoal? E daí por diante, prende Satanás e o inferno lá no lago de fogo. E aí João vê, eu estou resumindo, resumão. Amém? João vê essa nova terra. Quem vai governar nesse lugar é o nosso rei, que recebeu um corpo. Jesus era o verbo e se fez carne, e ele foi ressurreto no seu corpo. E Deus o arrebatou para ele. Jesus está lá no seu corpo. Qual corpo? O corpo que Adão e Eva tinham antes do pecado? Amém, gente? Um corpo. Amém, pessoal? Quem recebe um corpo, quem nasce aqui do ventre de uma mulher, vai ter o corpo, tanto que ele vai glorificar o nosso. Diga comigo, é uma realidade da minha nova criação. Amém, pessoal? Você e eu estamos caminhando para isso, gente. E ele diz, então, essa parte das Escrituras se cumpriu. Então, nós somos chamados nesse tempo, por Deus, como igreja, como filhos de Deus, para nos encaixarmos nas Escrituras. Para dizer assim, ó, quando Deus fala sobre isso aqui, Ele está falando de mim. Eu sou filho. Eu sou igreja. Eu fui chamado por Deus para ser embaixador da verdade. Eu fui escolhido por Deus para ser um que proclama e exorta as pessoas à salvação. Com a minha vida, com a minha obediência, com o que eu falo. Amém, gente? É a realidade. A sua vida foi estabelecida por Deus nesse tempo, por isso. Parece clichê e se tornou em muitas situações. Você não nasceu no tempo errado, quando a gente fala isso. Mas isso é real. O escritor aos Hebreus diz, quando nós éramos crianças, no capítulo 11, salvo engano, a partir dali, ele fala, quando nós éramos criança, ele está falando sobre obedecer, né, sobre a fé, e ele fala sobre obedecer. Quando nós éramos crianças, nós obedecíamos os nossos pais naturais. Não é assim? Agora nós devemos muito mais nos submeter ao Pai dos Espíritos. Ou, em algumas versões, ao Pai espiritual. Ou seja, se nós somos um espírito, imagem e semelhança de Deus, nós nascemos de quem, gente? Nascemos de Deus e nos tornamos pecadores. Amém, pessoal? Aleluia. Que vontade de entrar nisso mais profundamente, mas não dá, né? Mas você vai ter essa oportunidade, ok? Amém, gente? Você vai mais profundamente. Então nós nos tornamos, e agora nascendo de novo, nós precisamos compreender isso. Porque senão nós não vamos discernir as coisas espirituais. Abre comigo lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Na matéria, o primeiro dia de aula, o professor vai explanar a criação, como o mundo foi criado, como nós fomos criados, mas aqui não dá, amém, gente? Mas a gente vai ler um pedaço aqui para você, se você já sabe isso, você vai ser mexido para você intensificar o teu estudo, amém? Em Gênesis, no capítulo 1, vamos lá, Gênesis capítulo 1, abre aí comigo, por favor. Vamos ler aqui, não dá para eu ler tudo, né, como eu queria, mas vamos ler aqui, a partir do versículo 24. Então, Deus começa aqui a criar o mundo, a terra, amém, gente? Começa a criar a terra. Em Gênesis 1:1, a Bíblia, fica aqui comigo, ó. Em Gênesis 1:1, a Bíblia fala, a palavra fala que havia trevas sobre a face do abismo, não é assim? Então havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí ele diz, haja luz e houve luz, tá certo? O escritor, o apóstolo João, no Evangelho de João 1, como ele começa a sua carta, né? O seu evangelho, né?
Como ele começa? Ele começa dizendo que Jesus era o Logos, né? Era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, não é? Amém, gente? Ele fala que Jesus era a luz dos homens, quando? Lá na criação. Então, quando nós vemos a referência de luz na palavra, está falando sobre a palavra de Deus. E se Jesus era o Verbo, ele não tinha um corpo físico, mas ele já existia, ele era o Verbo de Deus. É isso que Jesus fala, é isso que João fala no Evangelho de João 1, amém? Você anotou? Para você depois em casa estudar e conectar João 1 com Gênesis 1? Amém, gente? E aí quando Deus diz, haja luz, o que é que está sendo feito? Deus está falando a sua palavra. Aleluia, amém, gente? É Jesus em manifestação, sem um corpo físico. Amém, gente? Ele sempre existiu. E João diz, ele era o Verbo de Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. Mas nós vimos a sua glória, nós o tocamos. Que coisa grandiosa, amém, gente? Então, quando Deus lá na criação começa a falar, a primeira coisa que ele diz é, haja luz. Só que João fala, ele era a luz dos homens. Então, quando Deus fala, é o conhecimento da sua vontade para a criação dele. Eu e você. Amém, gente? E aí aqui no versículo 24, você vai ver que ele dá sequência, ele lá primeiro disse, haja luz, aí ele continua, e aí ele diz, disse também Deus, no verso 24, confere aí comigo, confere a palavra, amém, gente? Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Tá comigo? Então, o que a gente vê aqui? Disse Deus, tá certo? Vamos lá para o 26. Também disse Deus. Diga comigo, também. Isso. Estou pedindo muito para você repetir, né? É para você perceber. Então, disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja terra. Disse Deus, haja espécies de animais. Disse Deus, haja luminares, a lua, o sol, um para o dia, um para a noite. Disse Deus, haja ervas do campo, frutos. Amém, pessoal? Disse Deus, e assim houve. E assim se fez. Quando ele foi criar a humanidade, o que ele faz? O que está escrito aí que eu pedi para você repetir. Ele fala também, amém, gente? Só que ele não diz assim, haja ser humano, haja homem. Não, ele fala consigo mesmo. A grandeza, né, e o mistério da trindade, né, gente? Que nós chamamos de trindade, o nosso Deus trino. Ele fala entre si, ele faz como uma conferência, né, gente? Olha aí, acompanha comigo de novo, que coisa tremenda. Também disse Deus, mas agora para nos criar, irmãos, ele não fala com a terra, ele não fala com o ar, ele não fala com o mar. Amém, gente? Ele fala com ele mesmo. Depois de criar tudo, disse também Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E qual é a ordem de Deus para essa criação que ele diz que é a imagem e semelhança? Tenha ele domínio sobre o quê? Sobre a criação de Deus, sobre aquilo que Deus tinha criado até aqui. Amém, gente? Quando Deus fala, façamos o homem, essa palavra traduzida aqui por homem é Adam, né? Em hebraico. Que na tradução rápida, eu estou falando assim, na tradução aqui do dicionário Strong, mas se você for estudar mais profundamente, um professor de grego, de hebraico, vai ter mais profundidade do que eu, amém, gente? Para falar, mas é para a gente ter um entendimento maior. Essa palavra traduzida aqui como homem, nesse primeiro versículo aqui da criação do ser humano, é Adam. E aí a tradução dela é um pouquinho variável, e aí ela diz, o que ela significa? Homem no sentido de humanidade. Eu estou lendo no dicionário Strong, já ouviu falar? Mas tem outros dicionários. Então, homem com sentido de humanidade. É uma designação de espécie que é chamada humana por Deus. Dê um glória a Deus, irmão. É pouco para Deus, amém isso? Amém, gente?
Então ele diz, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Quantos homem de nascimento tem aqui? Gente, eu estou vendo mais homem aqui. Oxi, amém. E quantos homens de nascimento mulher tem aqui? Não é homem. Amém, gente? É ser humano. Cadê as mulheres? Ei, a mulher tem um uhu, viu, né? A mulher tem uhu, homem não tem, mas a mulher tem uhu. E aí ele quando tem a ideia de fazer a criação humana à sua imagem e semelhança, a palavra traduzida aqui é humanidade, designando tanto macho como fêmea como imagem e semelhança de Deus. Então, macho e fêmea são semelhanças de Deus onde? Na sua essência. Qual é a sua essência? Jesus falou. Jesus disse para a mulher lá no poço, a mulher samaritana. Ele disse o quê? É importante que aqueles que são verdadeiros adoradores, para serem verdadeiros adoradores, estou parafraseando, tem que adorá-lo em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então Jesus está dizendo o que para ela? Jesus está dizendo, olha, não adianta sacrificar animal, isso tudo foi um tempo de lei. Mas ele diz para ela, chegou a hora, vem e já chegou. Era o Jesus, era o Cristo falando com ela. Era ele a realização daquilo ali. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é a verdade? Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus fala para a mulher samaritana, vai adorar em espírito e em verdade. Ou seja, adorá-lo nascendo de novo, não sacrificando, porque isso é só um tempo onde o pecado é coberto. E tem uma pessoa ungida, um sumo sacerdote. Mas como o escritor aos Hebreus diz, Jesus é o sumo sacerdote que penetrou o Santo dos Santos para sempre. Sabe todo aquele ritual que tinha? Esse ritual, ele está sendo exatamente agora executado. Se assim eu posso dizer. Por quê? Jesus, ele é o sumo sacerdote eterno. Ele intercede por nós, não é cada dia intercedendo, não. Ele é a intercessão. É ele o único sumo sacerdote que não herdou de Levi, herdou de Deus. Então o sacerdócio dele não acaba. Amém, gente? Diga comigo, essa é a realidade da minha nova criação. Eu tenho um sumo sacerdote estabelecido por Deus eternamente. Aleluia! Ele está lá. O seu sangue foi entregue, ele mesmo entregou, não é, irmãos? Você vai aprender sobre essa matéria, mais sobre esse assunto na matéria aliança de sangue. Amém, gente? Você pode estar falando assim, gente, ela está fazendo propaganda das matérias, exatamente. Eu estou aqui para isso também. Amém? Para te dar um tira-gosto, como a nossa diretora falou. É um perfuminho daquele, amostra grátis, que a gente fala, que pena que acabou. Não é? A gente vai ver o preço, a gente fala, meu Deus, vou passar lá para ganhar mais, amostra grátis. Tô zoando, mas é verdade. E aí, Deus fala isso, né? Não dá para a gente ler tudo, mas ele continua assim na parte B do versículo 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Essa palavrinha aqui traduzida por terra em hebraico é eretz, de uma raiz que não era a utilizada, que significa toda a terra em posição a uma parte, que é o contrário do céu, ou seja, é essa criação terrena. Deus criou um lugar terreno, criou o ser humano desse pó da terra, mas antes dele existir terreno, Deus disse entre ele mesmo que seríamos a sua imagem conforme a sua semelhança. Aí Jesus diz que Deus é espírito. E aí Jesus fala para a mulher samaritana que chegou a hora em que haveriam verdadeiros adoradores. Então quem são os verdadeiros adoradores? Todo aquele que nasce de novo. Porque quem nasce de novo tem o seu espírito recriado. Então agora as obras que você faz não são só obras, elas têm uma realização espiritual.
Então você está adorando a Deus em espírito. Às vezes a gente pensa assim, não, o adorador em espírito é aquele que se concentra mais, não é? Que, estou adorando em espírito, fechando o olho, não. Jesus diz que adorador em espírito, quando a mulher samaritana fala, onde devemos adorar? Em Jerusalém ou no monte? Né? Os judeus adoram lá, mas outros dizem que é em outro lugar. Jesus disse, nenhum desses, porque não são esses que Deus procura. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Na matéria Justiça de Deus, você vai ver, principalmente na carta aos Romanos, né, que é a concentração da matéria, que nós somos chamados de filhos da obediência. E o apóstolo Paulo fala, antes vós fazia as coisas que os filhos da desobediência faziam. Quem foi o primeiro filho da desobediência? Adão, quando descumpriu o mandamento de Deus. E aí todo homem que nasce debaixo da lei do pecado, ele vai em um momento se transformar nesse pecador. Amém, pessoal? A gente fica assim, né? Meu Deus, como é isso? Vamos estudar sobre isso, amém? Na matéria. E aí, conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio. E ele vai governar sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem. Aí, vamos lá. Homem, aqui a palavra é a mesma lá que nós lemos. Então, é designação humana. Olha aí, irmão, comigo, vamos lá. Olha aí, acompanha comigo, que agora é importante aqui. Ele diz, criou Deus o homem, ou seja, a raça humana, a sua imagem. Eu estou falando raça para a gente entender, tá, gente? A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Essa imagem de Deus é Tselen. Vou resumir para você. Ela significa, isso eu ouvi de um professor de hebraico, Joaquim Cantagalli. Quem já ouviu falar nele? Aqui. Isso. Ele foi na nossa igreja, né? E a gente tem um amigo em comum e a gente aprendeu algumas coisas. E ele é o professor de hebraico. E ele fala que Tselen no hebraico significa reflexo. Criou Deus, pois, a raça humana. O seu reflexo, ele os criou. Então, olha, o Deus que é espírito e tem um reino espiritual, cria uma terra. Amém? Eu estou assim com uma atenção muito redobrada em vocês dois. Muito assim, importante vocês estarem aqui hoje, tá? Não é uma coisa assim muito aleatória, não, eu já falei isso, mas eu estou bem assim, toda hora vocês me puxam. Minha atenção, algo muito específico da parte de Deus para vocês, com relação ao chamado, à palavra de Deus. Amém? Eu sei que vocês estão aqui, eu sei que todo mundo que vem, lógico, tem pessoas como eu fui por curiosidade, mas Deus já estava me pegando. Mas muitos vêm porque realmente estão desenvolvendo isso e já sabem, outros vão descobrir aqui. Né? Mas vocês, eu tenho percebido aqui durante esses minutos algo muito específico com relação ao chamado mesmo. O tempo que de vocês estarem aqui, coisas vão mudar na concepção de vocês com relação ao chamado de vocês, ao serviço de vocês. Vocês precisam ter muita sabedoria para vocês poderem ser justos nas escolhas de vocês. Tá? O Senhor vai colocar vocês assim, em um lugar mesmo de deixar algumas coisas que são até preciosas para vocês, mas que é para vocês poderem caminhar o passo do propósito de vocês dois mesmo, sabe? Tá? Então vai assim aos poucos, vocês vão receber muita revelação, né? O professor vai falar publicamente aqui para todo o grupo, mas vocês vão receber de forma individual, amém, gente? E vocês precisam ter sabedoria nessas escolhas, então vocês vão precisar de sabedoria nessas decisões e escolhas, e vão precisar de sabedoria quando vocês receberem as revelações pessoais, tanto pessoal como homem, como mulher, e também ministerial, de serviço mesmo no corpo de Cristo, para vocês poderem não ser, como eu vou dizer, como vem no meu coração, né? Eu estou interpretando aqui alguma inspiração. Tanto que Deus manda você julgar a palavra do profeta, né? Se a gente fala, é Deus falando, não, é uma pessoa interpretando através de um dom, porque Deus não pode ser julgado por homens,
né? E se a gente julga a profecia, é porque o homem pode errar a interpretação. Por isso que eu estou tendo muito cuidado. Vocês vão precisar ter sabedoria até para falar sobre o conhecimento que vocês estão recebendo. Sobre a revelação pessoal, porque algumas pessoas não vão acreditar e vão menosprezar isso. Vão dizer que vocês estão soberbos. Mas Deus vai dar sabedoria. E eu estou falando isso que já é Deus preparando vocês nesse aspecto. A profecia está vindo dele. E aí vocês julgam, tá bom? Vocês encaixam isso no coração de vocês, no dia a dia de vocês, conversem. Porque eu percebo mesmo, tá? Aquela coisa forte mesmo, assim, uma tensão para algo novo de Deus. E de repente, essa palavra de conhecimento até vem para vocês, para poder sustentar vocês em algum momento difícil. Tá bom? Se não estiver acontecendo, pode acontecer. Não é para vocês terem medo. É para vocês se apegarem às palavras. Timóteo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, combate fortemente sobre as profecias que você recebeu por imposição das mãos de homens de Deus. Né? Esse combater é você se agarrar na palavra de Deus acima de todo sentimento humano, acima de toda sentença humana, tá bom? Amém, glória a Deus, aleluia. Eu não botei a mão na sua cabeça, mas a unção está aí sobre vocês, tá bom? Glória a Deus, vamos continuar. E aí ele continua, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí quando aqui ele fala homem e mulher, agora a palavra para homem mudou. Você está aí, acompanha aí comigo agora. A palavra mudou. E aí já não é mais Adam, não é mais humanidade, agora é Zacar. O que significa isso? Que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, ou seja, homem e mulher, e os constituiu, o que diz aqui? Macho e fêmea. Cadê as mulheres? Glória a Deus! Então, o homem é a imagem e semelhança de Deus. E a mulher também é a imagem e semelhança de Deus. Amém, gente? O que é a imagem e semelhança de Deus? Deus é espírito e nós também somos. E aí, na criação, ele faz um corpo masculino do pó da terra. Na sequência, é isso que ele diz. Amém, gente? Quando o escritor vai começar a citar a criação do homem, porque os escritores judeus, eles têm esse hábito, né? Até quando você vai ler Flávio Joséfo, historiadores, você vai ver que eles citam o acontecimento, falam algumas outras coisas e depois mostram como aquilo aconteceu. É um hábito. E você vai ver que aqui é a mesma coisa. Então, Deus cria macho e fêmea a sua imagem e semelhança. Agora, olha aqui comigo. A gente vai dar uma pausa aqui, não vai dar para eu ler o restante. Mas na matéria a gente vai estudar profundamente isso, né? O professor que estiver ensinando a vocês. Pode ser eu, pode ser outro. Amém, gente? Depende da escala. E o que Deus faz? Fica aqui comigo, ó. Deus disse que ia fazer. Aí você vai ver que Deus cria o homem do pó da terra. Ele forma. Amém? Tem gente que fala que ele formou com as próprias mãos e tal. A gente fica com a palavra. Amém, gente? A Bíblia diz que ele disse e depois ele formou. De toda a criação, você vai ver que isso não é citado, só para a humanidade. Amém, gente? E aí, como foi feito, a gente não diz a Bíblia, mas diz que ele formou. Tá bom? E aí ele fez o macho, a raça humana macho. Pegou esse homem e colocou, recebe isso, porque esse entendimento na realidade da nova criação de hoje salva o nosso casamento e a nossa família. Restaura a nossa vida, porque esse mundo está perdido no seu pecado e delito. Separando o homem de mulher, fazendo um ser mais importante do que o outro. Só que Deus nos vê com valor igual e foi o único sangue precioso. Amém, gente? Só que cada um de nós foi estabelecido por Deus com uma função. E quando nós entendemos isso, nós funcionamos na plenitude como família. Amém, gente? E se você não é casado e tem um chamado para não casar, para se dedicar só ao Evangelho, como família de Deus. Amém? E aí o que Deus faz? Deus, resumindo, Deus cria o homem do pó da terra, o macho. E aí pega esse macho, bota no jardim. E ali ele tem comunhão com esse homem, não é assim? Quanto tempo aqui? A gente não sabe, está falando, comunhão com ele, comunhão. E aí, Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Tá certo? Só que algumas pessoas dizem assim, então Deus
viu que não era bom o homem estar só. Não, gente. Ele já disse antes, eu vou fazer a humanidade macho e fêmea. Só que ele bota primeiro o macho na terra. Ele não teve a ideia da mulher depois. Amém ou ai de mim? Vai ler a sua Bíblia que você vai ver o que eu estou falando. Amém? Com esse entendimento, com essa ótica, você vai ver. Não é uma ideia minha nem do Rema, não. Tá aí. Tá bom, pessoal? E aí ele bota o macho ali e começa a ter comunhão com ele. E chega o tempo que esse homem amadurece. E aí Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E quando ele usa a palavra homem ali, é Adam, não é Zacar. Ou seja, não é bom que a humanidade esteja em um só. Amém? E como essa humanidade não vai ser uma só? Se tiver, como todas as espécies, a condição de produzir segundo a sua espécie. E como eram as espécies? Macho e fêmea, então tinha que ter macho e fêmea. Porque o homem tinha que produzir da sua própria espécie. Amém? E aí Deus bota esse homem no jardim, e chega o momento que Deus diz agora, é como se parafraseando, Deus dissesse, é o tempo dele receber agora a fêmea. Aí o que Deus faz? Deus cria a mulher do pó da terra. O que Deus faz? Faz cair um sono profundo no homem. E faz o quê? A nossa Bíblia, né? E a gente sabe que foi traduzido assim, diz que tirou a costela do homem. Os estudiosos da língua hebraica, como eu digo para você, eu não sei hebraico, mas eu tenho interesse, eu leio, eu procuro saber com pessoas, assim como você, amém? E eles falam, principalmente Joaquim Cantagalli, que é uma grande referência para mim nessa língua, ele explica que na verdade a intenção ali, né, na língua, é como se o homem dormisse e Deus colocasse a mão pelo lado do homem e tirasse a mulher de dentro dele. Amém, gente? Então, tira Deus da costela de Adão, significa que ela é uma parte do homem, é a parte que completa o homem. Amém, gente? Aí Deus faz Adão dormir, né? Olha só, como Deus apresenta a mulher para Adão, em que momento? Quando Deus percebe que o homem amadureceu o suficiente, aí Deus faz o quê? Não é bom que o homem esteja só, e aí na sequência você vai ler na sua casa, porque você é estudioso, no momento que você tiver, você vai ver que Deus dá uma tarefa para ele. Qual a tarefa que ele dá? Quem lembra? Antes de apresentar a mulher, Deus já disse que ia fazer, tá certo? Mas Deus não faz naquele momento. Aqui na linguagem que foi dita para nós, amém? Quem lembra? Você sabe. Hã? Não. Deus dá uma tarefa além dessa. Depois que ele fala que é a hora do homem ter uma mulher, o que ele faz? Manda Adão dar nome aos animais. Eita, aleluia. Vou até descer aqui. Ó, eu sou mãe. Cadê pai e mãe aqui? Nossos filhos querem coisas que a gente sabe que a idade não convém. Não é? Aí a gente faz o quê? Vai amadurecendo, né? Quando minha filha perguntou como os nenéns nasciam, como eles eram feitos. Eu não pude dizer naquele momento, mas depois, uns anos depois, eu pude. Até porque ela já tinha ouvido, né, na escola. E aí eu pude dizer com mais revelação. Tá certo, gente? Aí Deus pega o homem, chegou o tempo dele ter uma mulher. Agora pensa aqui comigo. Esse macho tinha comunhão com Deus, glorificado. Ele era um homem que nem via sua nudez. Não existia a nudez. Amém, gente? Amém, pessoal? Esse homem e Deus precisa de alguma coisa? Cri, 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 cri. Ele não tem essa consciência, tá certo? Aí Deus não pega e dá um presente para ele. Deus faz ele ter consciência que faltava alguma coisa. Se você for olhar o método de Jesus ensinar nos evangelhos, você sabe, agora comigo aqui, você vai lembrar disso. Todas as vezes que alguém chegava com uma pergunta para Jesus, Jesus respondia com outra pergunta que levava a pessoa à conclusão daquilo. Não é? É o método, é o método. Ele mostra sempre a palavra e Deus sempre vão botando assim, você foi criado para corresponder a essa criação, a essa semelhança. Você foi criado para dominar sobre as circunstâncias, sobre as coisas. Amém, irmãos?
E aí o homem começa a dar nome aos animais. Aí ele vê, o leão tem a fêmea, a leoa. O macaco tem a fêmea, a macaca. Tá certo? A baleia tem o tubarão tem a fêmea. Não sei, tá? Tô falando assim. O tigre tem a fêmea. Quem é? Tigresa, tá? a macho e fêmea. E ele vai falando, e ele vai vendo. E aí ele chega à conclusão. Para todos os seres que Deus criou, tem alguém que lhe seja compatível. Amém, gente? Mas para mim não tem. E aí nesse momento o sono vem e Deus tira Eva de dentro do homem. Deus tira, constrói Eva. Não construiu do pó da terra. Essa fêmea já estava dentro dele, por assim dizer. Quando Deus formou ele, ela já estava lá nos planos de Deus. E aí Deus apresenta para Adão. O que Adão faz? Recebe ali uma revelação, uma profecia. E ele diz, deixará o homem... E aqui mais uma vez é Adão, é a humanidade. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher. E serão os dois o quê? Uma só carne. Uma só carne. Ou seja, um corpo. Quando Adão olha para ela e diz, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Aquilo ali significa, é como se eu tivesse sido partido, por isso que é traduzido por ossos. E agora, quando Deus me apresenta ela, o meu pedaço que faltava chegou. Você vê Deus levando ele a compreender isso? E aí quando ele fala, deixará a parte sanguínea, física, e se unirá, e serão os dois uma só carne. É a potência dessa humanidade. Você percebe que desde a criação do pecado, é onde o mundo tem batido e batido e batido? Quem percebe isso pode levantar a mão para concordar comigo aqui ou não? Não é? Revolução feminina, revolução masculina, homem subjugando mulher, fazendo de capacho. Mulher não quer se submeter porque o homem não sabe o que é a submissão bíblica. A mulher quer vencer o homem, mas não é uma competição. Satanás fez isso no Éden para nos separar, mas Jesus nos uniu. O Evangelho, a palavra, as cartas, o Antigo Testamento, tudo é entendido na revelação do Novo na nossa vida, pelo Espírito Santo. Amém, gente? E aí ele fala, como Adão fala que deixará o homem pai e mãe, se eles eram os primeiros pai e mãe, ele estava recebendo ali uma mulher na hora. Você pegou isso? Amém? Vou repetir. Como ele fala que o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir a uma mulher, se não existia pai e mãe ainda? Ele recebeu ali uma profecia. O que o apóstolo Paulo fala? Em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 14, 15 e 16... 1 de Coríntios, capítulo 6 e 2 de Coríntios, capítulo 6, de novo. Ele fala, se eu não me engano, versículo 21, depois você confere. Ele fala que nós somos santuário do Deus vivente, nós somos um espírito com Ele. Aquele que se une à meretriz se torna uma carne, uma só carne com ela. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Amém, gente? Quando há conexão... E Deus, no controle dessa aliança, o cordão de 3 dobras não se quebra. Amém, gente? Não se arrebenta, é a aliança perfeita. Diga comigo, eu sou um potencial na mão de Deus. Aleluia, o conhecimento da palavra. Me falta quantos minutos para terminar? 7 minutos. É porque você fez 7, ela fez 7 também, né? Aí 7 mais 7... Vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 3. Olha aqui. Então, lembra que a gente começou aqui a matéria falando sobre Jesus ter nos feito embaixadores que exortam para a salvação, tá certo? Então, eu estou falando aqui da queda, de tudo que você vai verificar lá em Gênesis 3. Queda é Gênesis 3, tá bom? Eu não vou para lá, mas queda é Gênesis 3, você vai ler lá. E você vai ver lá, na tentação de Jesus, diz que ele foi tentado 40 dias. Mas tem três
3 tentações registradas para nós, amém, gente? Uma delas é Satanás falando: eu te dou todos esses reinos se você prostrado me adorar, porque a mim foi entregue. Ou seja, Deus não deu a terra para o diabo, Deus deu para Adão. Deus deu para o homem deu ao diabo. Amém, pessoal? Aí outra coisa que eu falo, agora eu falo, amém? Eu estou falando. A gente até canta, vou pegar aquilo que o diabo roubou. O diabo não roubou, porque o diabo não tinha poder para tirar nada das mãos de Deus e daquele que Deus criou como governante. Amém, gente? O diabo não roubou, Adão deu. Deus deu a ele e ele deu quando desobedeceu. O apóstolo Paulo fala que Eva foi enganada, mas Adão não. Porque ele ouviu a ordem direta de Deus. Amém, pessoal? Aleluia. Vamos lá. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 1, vamos ler. Primeiro a gente vai ler e aí a gente vai até o final, percebendo essas verdades que estão aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então era entre os fariseus, chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Farisaísmo, né, era a condição de Paulo antes de nascer de novo, né, Saulo. Ele diz que na lei ele era fariseu, ou seja, na lei de Moisés ele era fariseu. Ele não era só aquele que correspondia na prática à lei tintim por tintim. Ele se tornou radical. Amém, pessoal? O farisaísmo era um radicalismo. Era como uma seita dentro daquilo. Se a lei era para ser cumprida, muito mais o fariseu. Amém? Fariseu. E esse homem Nicodemos, ele era um fariseu. E ele era um dos principais dos judeus. Verso 2. Este de noite. Quem lembra que Jesus disse que ele trabalhava de dia e à noite ele descansava, dando um exemplo? Amém? A gente vê aqui que Nicodemos, como esse homem de referência, de conhecimento, foi conversar com Jesus à noite. Só que o que ele vai citar aqui agora só pode ter sido visto de dia. Amém, gente? Só que ele foi conversar à noite. Então já diz que ele foi meio escondidinho. Amém, pessoal? Este de noite foi ter com Jesus, ou seja, conversar com Jesus, e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha, então ele bota ele numa condição que outros já tinham conversado com ele. Ele diz: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Então ele ficava observando Jesus de longe. Que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Jesus respondeu, tá certo? Mas Jesus não respondeu com a resposta como para ele entender. É tipo assim, você é um fariseu, você é um doutor da lei, então eu vou te responder e você tem por obrigação compreender. Mas nesse aspecto, a gente vê que Jesus, lembra lá da parábola do semeador? Amém? Ali Jesus muda o tom, né, de como ele falava com os judeus. Ele disse: agora eu vou falar por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Mas a vocês que são meus discípulos, eu vou explicar a parábola. Amém, gente? Então, ele não facilita. A isto respondeu Jesus, olha só. Nicodemos veio: tu és mestre da parte de Deus, eu sei. Aí Jesus diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, o corpo físico é corpo físico. Não pode acontecer o que Nicodemos disse. Não pode, sendo velho no corpo físico, voltar para o ventre da mãe. Amém, gente? Ele diz: e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, gente? Então vamos lá. Nicodemos estava entendendo Jesus de forma natural. Aí o que Jesus diz? Se você não nascer da água e do Espírito, você não vê e não entra no reino. Essa palavra traduzida por ver significa discernir,
Olha aqui para mim. Significa discernir, compreender, entender. Então o que Jesus diz? Se não nascer de novo, não compreende, não entende. E se não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino. Ou seja, não vai fazer parte dessa realidade. Amém? Porque quem nasce do corpo é corpo, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Quem aqui nasceu de novo? Então olha aqui para mim, para a gente encerrar. Se você nasceu do Espírito, você pode ver e você entrou no reino de Deus. O reino de Deus, Romanos diz, Paulo fala, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Jesus fala, o reino de Deus, você não pode dizer ele ali ou ele aqui. Ele está entre ou dentro de vós. Pode ficar de pé? Tem algum aviso, alguma coisa? Tem? Sim, eu ia orar com eles. Eu posso orar e você já dá um aviso de fede. Pai, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos por sua palavra viva. Nós te louvamos porque o entendimento da sua verdade é dado pelo seu Espírito. E nós sabemos que uma semente poderosa foi plantada hoje. Ainda que a nossa mente natural não consiga, Senhor, conectar tudo nesse momento, nós podemos compreender, ver, discernir que há algo espiritual acontecendo na nossa vida. E nós sabemos que o Senhor é o dono da revelação. E nós consagramos o nosso coração a Ti. Guardamos essa palavra no nosso coração e escondemos. Para que ela não seja roubada de nós. Mas que ela possa crescer e multiplicar na nossa vida. Te agradecemos por uma volta para nossa casa, para o nosso lar em paz. Guardados pelo poder do Seu amor, Senhor. Protegido de toda seta maligna. Obrigada em nome de Jesus por uma noite de descanso em paz e um dia abençoado amanhã. Você crê nisso? Em nome de Jesus, amém. Vão te dar um aviso aqui e aí você pode ir, né? Okay. Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz. Vocês foram abençoados? Amém? Aprenderam um pouquinho sobre sua nova realidade em Cristo? Amém? Ó, amanhã tem mais. Amanhã venha, convide mais pessoas, venha com expectativa no coração. Amanhã você vai aprender como ser guiado pelo Espírito. Amém? Olha só, a gente achou uma chave. Será que tem o dono aqui? Senão eu procuro o carro lá fora. Se eu achar o carro, eu posso ficar com o carro. Não? Se alguém souber, tá? Vai ficar uma chave aqui de um carro. Aí, achou? Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Vão em paz. Convide mais pessoas para amanhã. Beleza? Deus abençoe.